Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos aí dispostos a concluir a análise do procedimento de inventário e partilha na aula de hoje. Bem, começaremos falando a respeito do pagamento das dívidas deixadas pelo espólio. É relativamente comum o de cujos falecer e deixar algumas obrigações assumidas inadimplidas perante os respectivos credores. Se o inventariante tem conhecimento dessas obrigações, dessas dívidas deixadas pelo falecido, já nas primeiras declarações ele as informará ao juiz do inventário, a fim de que se reservem dinheiro ou bens para a sua correspondente liquidação. Ocorre que, por vezes, o inventariante, a despeito da proximidade que mantinha com o de cujos, não sabe precisar exatamente, desconhece por completo a situação patrimonial do falecido e não tem condições de eventualmente informar alguma ou algumas obrigações que foram deixadas sem o respectivo cumprimento. Nesses casos, caberá ao credor requerer a habilitação no inventário, a fim de que o juízo do inventário determine ao inventariante a reserva de bens ou dinheiro para o pagamento dessas dívidas. Poderão requerer habilitação como credores no inventário tanto aqueles que titularizarem dívidas vencidas e exigíveis, quanto aqueles que titularizarem dívidas líquidas certas, porém ainda não exigíveis. O 642 do CPC cuida da habilitação de crédito requerida pelo credor que titulariza dívida vencida e exigível. Diz lá o legislador: antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Parágrafo 1º. A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. Então, o credor que tem um crédito já exigível contra o falecido peticionará ao juiz do inventário, informando a existência desse crédito e requerendo a sua habilitação para recebimento da dívida correspondente. Essa petição terá de necessariamente vir acompanhada da prova da existência da dívida, título de crédito, o contrato, o documento que lastreia o crédito alegado. Essa petição será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do inventário. Forma-se então um incidente de habilitação de crédito. E se formarão tantos incidentes de habilitação de crédito quanto forem os credores deixados pelo falecido. Um incidente para cada credor. Nesse incidente, o juiz determinará que se intimem o representante do espólio, o inventariante, e todos os outros herdeiros, a fim de que se manifestem a respeito da pretensão de habilitação
feita pelo credor. Se todos concordarem, o parágrafo 2º diz: o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou em sua falta de bens suficientes para o pagamento. Então, se todos os herdeiros e inventariante concordarem, não se opuserem à habilitação do crédito pelo credor, o juiz proferirá uma sentença declarando habilitado o crédito e mandando reservar o dinheiro ou os bens suficientes para o pagamento. Se houver dinheiro, fica tudo mais fácil. Pode-se, o inventariante pode requerer ao juiz autorização para utilização do dinheiro para o pagamento do credor. E aí, uma preocupação a menos para o espólio. Agora, se não houver dinheiro em espécie suficiente para a satisfação do crédito, o inventariante, atendendo aquilo que determina o juiz, separará bens que sejam capazes de responder pelo crédito habilitado. Esses bens serão expropriados, ou seja, serão levados a leilão ou praça, e o dinheiro que for arrecadado com a sua venda judicial será destinado ao pagamento do credor. A menos que o próprio credor, ao invés de dinheiro, requeira a adjudicação desses bens do espólio. Então vamos imaginar, o espólio não tem dinheiro para cobrir o crédito do credor, 50 mil reais, vamos supor, mas em contrapartida tem lá um automóvel que foi deixado pelo falecido, que tem um valor ali aproximado de 50 mil reais, que em princípio será expropriado para a obtenção de dinheiro com o objetivo de saldar a dívida. Mas o credor se interessa pelo próprio veículo, então ele pode requerer a adjudicação do bem em troca da quitação da dívida. Tudo isso vem descrito nos parágrafos do artigo 642, os parágrafos 3º e 4º. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições desse código relativas à expropriação. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados para o seu pagamento os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido concordando todas as partes. Então, se o credor preferir a adjudicação e todos concordarem, se adjudica o bem em pagamento. Agora, é possível que a habilitação, o requerimento de habilitação, sofra impugnação. Os herdeiros, ou mesmo o inventariante, que também é herdeiro, na maioria das vezes, não concordem com o pedido de habilitação formulado pelo credor. Nesse caso, se houver discordância, o juiz que preside o inventário não proferirá decisão dando razão a uma ou a outra parte. O juiz determinará a remessa do pedido para as vias ordinárias, ou seja, ele se reportará ao credor dizendo: credor, como houve impugnação, você terá que deduzir esse pedido perante as vias ordinárias. Você vai ter que entrar com uma ação de cobrança ou com uma ação de execução. Ao determinar a remessa da questão para as vias ordinárias, o juiz, entretanto, determinará que se faça a reserva de bens suficientes para o pagamento do crédito. Então, ele determinará ao inventariante que reserve bens que sejam capazes de liquidar aquele crédito, caso ele venha a ser reconhecido nas vias ordinárias.
Só que há uma hipótese específica em que a reserva de bens não poderá ser feita. Somente não poderá ser feita a reserva de bens, o juiz somente não poderá determinar a reserva de bens se a impugnação de qualquer dos herdeiros ou do inventariante estiver baseada na existência de quitação do crédito. Se a defesa estiver baseada na quitação, no pagamento da dívida, não será possível que se faça a reserva de bens. Vejamos o que diz o artigo 643 a respeito. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar em poder do inventariante bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Ou seja, se a impugnação se funda em quitação, não poderá o juiz mandar reservar em poder do inventariante bens suficientes ao pagamento do crédito. Né? Aqui, se o legislador resolve conferir prestígio à impugnação que é baseada em quitação. Nesse caso, não vai poder haver reserva de bens porque o espólio está dizendo que a dívida está paga, o herdeiro está dizendo que a dívida está paga. Uma opção do legislador. Agora, feita essa reserva, quando a impugnação não se fundar em quitação, o credor terá que obrigatoriamente demonstrar ao juízo do inventário a propositura da respectiva ação de cobrança em 30 dias, sob pena da reserva perder a sua eficácia. Isso é o que nós podemos depreender da leitura conjugada dos artigos 668, inciso 1 do Código Civil e 1997, parágrafo 2º do CPC. Aqui, o legislador quis, ao mesmo tempo, conciliar a proteção do credor com a proteção do espólio. O espólio não pode ficar com os seus bens reservados indefinidamente, aguardando a propositura de uma ação de cobrança por parte do credor que teve o seu pedido de habilitação impugnado. 30 dias, no entender do legislador, é tempo suficiente para o credor não habilitado decidir se vai levar a cabo mesmo a cobrança do seu crédito. Né? Se o credor está convicto de que tem direito a receber, evidentemente que ele vai imediatamente promover a respectiva ação. Agora, se ele não estiver muito convicto, se deixar passar esse prazo de 30 dias, é sinal de que ele não está muito convicto do direito dele. E que, por isso, o espólio não pode ser penalizado com uma reserva de bens por tempo indefinido, aguardando o credor se decidir. Ok? Esse é o princípio adotado pelo legislador. Bem, mas também a lei admite a habilitação de créditos que, a despeito de líquidos e certos, ainda não estão vencidos. A propósito, vejam o que diz o artigo 644 do CPC. O credor de dívida líquida e certa ainda não vencida poderá requerer habilitação no inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para futuro pagamento. Então, mesmo aquele que ainda não dispõe de um crédito exigível pode requerer habilitação no inventário, anexando também a prova literal da existência do crédito.
Se as partes concordarem, o juiz também julgará habilitado o crédito e mandará que se faça a separação de bens para futuro pagamento. Agora, se porventura os herdeiros impugnarem a habilitação feita pelo credor de dívida ainda não vencida, ele será remetido às vias ordinárias, certo? E aí, sem a possibilidade da reserva de bens. A possibilidade de reserva de bens ocorrerá quando a dívida efetivamente se vencer e se tornar efetivamente exigível, ok? E uma última questão, um último ponto importante, né, quando se fala em pagamento de dívidas, né? Primeiro será consumida a parte dos herdeiros. Os legados, por força de lei, têm preferência. Então, herdeiros legatários têm preferência sobre os herdeiros legítimos. Primeiro, as dívidas deverão recair sobre os herdeiros da sucessão legítima. Os legatários eleitos em testamento só vão ter a sua parte atingida se for esgotada a parte dos herdeiros legítimos. Como foram escolhidos efetivamente por disposição de última vontade do legislador, os legatários são protegidos. Vocês terão mais entendimento a respeito disso quando estudarem o direito material, tá certo? Bem, prosseguindo, vamos agora examinar as disposições do CPC que tratam da partilha dos bens. Última fase, né, da ação de procedimento especial. Bem, a partilha ela tem início após a conclusão da fase de inventário, na qual todos os bens integrantes da herança, os herdeiros e os respectivos quinhões são identificados. Resumidamente, a partilha consistirá na distribuição dos bens entre os sucessores. Se houver um único herdeiro, não vai haver partilha. Os bens todos serão adjudicados em favor dele. Agora, é sempre importante lembrar, né, não é a partilha que torna um bem integrante da massa de propriedade do herdeiro. Por força da regra de Saizine, né, a abertura da sucessão opera a transmissão da posse e propriedade dos bens integrantes da herança aos herdeiros. Então, a partilha não é constitutiva da propriedade. A propriedade é adquirida pelos herdeiros no momento em que ocorre o falecimento do de cujus. Acontece que, nesse primeiro momento, todos os herdeiros tornam-se condôminos num condomínio universal, num condomínio que recai sobre a massa indivisa dos bens deixados pelo falecido. A partir do momento em que a fase de inventário é concluída e se chega ao montante partilhável, esse condomínio universal irá se desfazer a fim de que seja atribuído a cada um dos herdeiros a sua parte respectiva na herança, sua parte identificável na herança. Eventualmente, como já dito em aula anterior, pode ser que todos continuem condôminos, porém em condomínios singulares, estabelecidos sobre determinado bem específico do espólio. Então todos são condôminos da casa, todos são condôminos do automóvel, todos são condôminos de de uma casa de praia. Todos continuam em regime de condomínio, mas não um condomínio
sobre uma massa indivisa de bens, agora sobre cada um dos bens que integravam essa massa. Então, a partilha sempre irá pressupor o percurso de toda a fase do inventário, com o destacamento da herança do Monte-Mor, pagamento das dívidas deixadas pelo espólio, verificação das colações e pagamento do imposto, o ITCMD. Bem, espécies de partilha. Vocês já viram na primeira aula que tratamos do inventário que é possível que tanto o inventário quanto a partilha sejam feitos por meio de escritura pública sem intervenção do judiciário. Isso, no entanto, depende da existência de concordância de todos os herdeiros maiores e capazes. Porém, mesmo quando o inventário é realizado judicialmente, a partilha pode ser feita por meio de escritura pública, que dependerá, novamente, que todos os herdeiros sejam capazes e estejam de acordo com a divisão dos bens. Então vejam, o inventário pode começar judicial, pode tramitar todo ele em juízo, porém, na hora de fazer a partilha, se todos estiverem de acordo e forem maiores e capazes, pode-se optar por uma escritura pública ao invés de escrito particular homologado pelo juiz ou termo nos autos do inventário. Então, mesmo quando o inventário é realizado judicialmente, a partilha pode ser feita por escritura pública, desde que todos sejam capazes e estejam de acordo com a divisão dos bens. Além da escritura pública, o artigo 2015 do Código Civil prevê a possibilidade de que a partilha também seja feita por termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Bem, de acordo com o artigo 657, a partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 966. O direito à anulação da partilha amigável extingue-se em 1 ano, contando esse prazo, no caso de colação, no dia em que ela cessou. No caso de coação, no dia que ela cessou. No caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato. E quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade. Toda partilha amigável depende, evidentemente, do consenso e de que todos sejam capazes de consentir. Ou seja, se estiver um incapaz, não é possível se fazer uma partilha consensual. E aí independe dela ser levada a efeito por instrumento público, por escritura, por mera redução a termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Se a partilha é amigável, pressupõe que todos aqueles que eram capazes de consentir, consentiram livremente com a forma de distribuição dos bens deixados pelo falecido. Ora, se é uma partilha consensual, naturalmente essa partilha consensual ela pode ser anulada caso seja identificado algum vício no consentimento manifestado por qualquer dos herdeiros capazes. E é justamente disso que trata o artigo 657 do CPC, da possibilidade da partilha amigável ser anulada em caso de vícios de consentimento. Vícios de consentimento, vocês sabem, geram a anulabilidade do ato ou negócio jurídico. Trata-se de nulidade relativa, que pode ser convalidada caso não haja propositura de ação anulatória pelo lesado dentro do prazo estabelecido pela lei. E no caso, o prazo estabelecido pela lei é de
Um ano contado, no caso de alegação de coação, no dia que ela cessou. No caso de erro ou dolo, no dia em que se subscreveu o ato. E, no caso de intervenção indevida de incapaz, porque todos têm que ser capazes, do dia em que cessar a incapacidade. Então, mesmo a partilha amigável pode ser anulada, desde que o consentimento não tenha sido manifestado livremente ou no caso de existir um incapaz de consentir. A partilha amigável é a mais comum de ocorrer, né? Porque sabe-se que, optando-se pela partilha imposta judicialmente, o risco de insatisfação para os herdeiros é muito maior. Por mais que o inventário tenha tramitado com algumas desavenças entre os herdeiros, uma vez eliminadas essas desavenças, por exemplo, que envolvam avaliação dos bens, que digam respeito a alguém que foi incluído no inventário e um dos herdeiros de repente não concordou. Enfim, uma vez resolvidas essas pendengas ao longo do inventário, geralmente as partes, já não podendo mais revisitar essas questões, porque todas já atingidas pela preclusão, tendem a formalizar uma partilha amigável, consensual. Como advogados, a orientação sempre deve ser essa aos clientes: buscar o ajuste, o acordo, o consenso. Porque numa partilha imposta por um terceiro, no caso o juiz, o risco de muitos ou todos, né, não ficarem contentes com a distribuição determinada é bastante grande. Então, como advogados, sempre busquem a tentativa de formalização de uma partilha amigável, por mais que o procedimento do inventário tenha sido conflituoso. Bem, mas se não houver jeito, né, e havendo incapazes e os seus respectivos representantes não se ajustem, não entrem em consenso com os demais herdeiros, a partilha terá que ser sempre judicial, decidida pelo juiz. É o que prevê o artigo 2016 do Código Civil. É possível ainda uma terceira espécie de partilha, que é a partilha feita de acordo com a vontade do ascendente. Como é que se dá isso? O ascendente, em vida, pode determinar a partilha dos seus bens para depois da morte. E como é que ele pode fazer isso? Ou por intermédio da formalização, da elaboração de um testamento, em que ele vai descrever como vai ser feita a partilha dos seus bens entre todos os herdeiros, ou por via reflexa, através de doações feitas em vidas aos seus descendentes. No caso do testamento, geralmente isso ocorre quando o falecido sabe que está chegando a sua hora. Ele já no testamento estabelece com o que cada herdeiro irá ficar após a sua morte. Essa disposição é plenamente válida, a menos
que de alguma maneira ela prejudique a chamada legítima dos herdeiros necessários. Vocês sabem que metade do patrimônio da pessoa obrigatoriamente deve ser transmitido aos seus herdeiros legais, na ordem descendentes, cônjuge, ascendentes, cônjuge colateral, na ordem de sucessão hereditária prevista pelo Código Civil. A outra metade ele pode dispor da maneira como quiser. Então, o cidadão pode, quanto a metade do seu patrimônio, distribuir entre herdeiros ou mesmo pessoas da sua preferência, que não sejam necessariamente herdeiros, desde que não mexa na legítima. Por testamento é até possível mexer na legítima, desde que se preserve os direitos de cada um dos herdeiros. Então, é como se o sujeito, já prevendo o falecimento, dissesse, olha, dos 50% que são aqui reservados aos herdeiros necessários, eu vou dividir em partes iguais. Tal bem vai ficar com o filho A, outro bem com o filho B, outro bem com o filho C. Evidentemente que na prática isso é difícil de acontecer, porque tem que haver equivalência, né, dos bens que vão ser distribuídos entre os herdeiros necessários. E o risco de não haver equivalência é muito grande. Então, o que normalmente se faz no testamento é a disposição da metade disponível do patrimônio. Então, preservados os 50% dos herdeiros legais, que vão seguir a ordem de partilha prevista na lei, a outra parte é distribuída livremente entre os herdeiros. Também pode ser feito através de doações realizadas em vida aos descendentes. Toda doação que é recebida em vida pelo descendente, em princípio, caracteriza antecipação da legítima. Então, se eu recebo do meu pai um imóvel, em princípio, esse imóvel que eu recebi em doação constitui uma antecipação da parte que a lei me reserva como herdeiro necessário do patrimônio do meu pai quando ele falecer. Tanto que no inventário eu tenho que, na condição de donatário, informar o juízo que eu recebi aquela doação em vida. É a chamada colação de bens. Então, se eu recebi um bem do meu ascendente em doação em vida, eu tenho que informar no inventário que isso ocorreu para que seja descontada da minha parte. Porque a doação, em princípio, é considerada antecipação da legítima quando feita a descendente, que é a primeira classe dos herdeiros necessários. É verdade que também é possível, no ato de doação, o doador ascendente dispensar o donatário, seu descendente, da colação. Quando isso constar do instrumento da doação, significará que aquele bem que está sendo doado não saiu da legítima, saiu da parte disponível do patrimônio do falecido. Mas isso vocês vão entender muito melhor quando estudarem o direito material. Só saibam que também é possível que a partilha seja feita de acordo com as disposições de última vontade do falecido ou por meio de doações feitas em vida por ele aos seus descendentes. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós prosseguimos.